o Renascimento. Entre os fins do século XIV e início do século XVII, pesquisadores descontentes com a dominação da Igreja Católica fizeram uma transição com a era medieval para o movimento renascentista, que foi um movimento artístico, cultural e científico que surgiu na Itália e se expandiu para as outras regiões da Europa, trazendo renovações nas áreas de filosofia, política, economia, cultura, arte e ciências. Os renascentistas queriam compreender a fé cristã porque rejeitava os valores feudais como o teocentrismo, o misticismo e o geocentrismo e o coletivismo, já que na Idade Média grande parte do que se produzia intelectualmente e artisticamente estava ligado à religião. No Renascimento era diferente. As coisas deveriam ser provadas pela observação e experimentação. E foi por meio do humanismo que o homem passou a ser visto como imagem e semelhança do seu Criador. O humanismo foi a base teórica e filosófica do movimento renascentista, influenciando o renascimento artístico, cultural e científico. Um dos traços marcantes do renascimento era o racionalismo. Shakespeare, como um dramaturgo, usava temas da vida humana como traição, amor, morte, para a criação de suas tragédias teatrais, como Romeu e Julieta, Macbeth, Otelo, O Muro de Veneza. Filósofos como Francis Bacon escrevia seus pensamentos abstratos e refletia numa sociedade ideal, uma utopia. Os renascentistas defendiam a arte greco-romana na estética e cultural, a glorificação do homem como centro de toda a existência, a busca intelectual além das fronteiras nacionais, a importância da natureza e de seus fenômenos, o raciocínio e o espírito crítico. O Renascimento valorizava o ser humano. Com o humanismo, colocou o homem no centro de tudo, não como oposição a Deus ou medir força com ele, porque Deus ainda continua a ser soberano, mas para encontrar qualidades e virtude no homem, coisa que era negada pela Igreja Católica medieval. Para os renascentistas, o ideal seria ter conhecimento das artes e de várias ciências, elementos estes que Leonardo da Vinci os tinha, e com isto foi considerado o modelo de homem renascentista. Com todas essas transformações, surgiu uma nova arte, novas mentalidades, novas formas de ver, pensar e representar um mundo artístico, cultural e científico. Oi, gente! Vamos à nossa pequena aula sobre a história moderna, reforma contra reforma, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Vamos começar pela reforma protestante. O que foi, o que vem a ser? Foi uma reunião de doutrinas religiosas que não concordavam com as práticas da igreja na época, que era liderada pelo Papa Leão X, sendo assim um rompimento entre o homem e a divindade, ou seja, agora era a liberdade entre o fiel e Deus, né? Então havia liberdade individual e não mais a ordem papal. Martinho Lutero, ele é conhecido como o pai do protestantismo. Ele foi um monge católico. Na época era localizada na região da Saxônia, hoje a atual Alemanha, e não concordando com as práticas da igreja, que na época vendiam indulgências, cobravam indulgências, né, em troca de perdão de pecados, e a simonia, que era a venda de objetos sagrados, como exemplo a cruz do espinho de Cristo, peças sagradas, né? Havia vendas e ele não concordava com essas práticas. Ele protestou contra a igreja, né? Ele foi excomungado, não foi condenado por ter apoio tanto popular quanto político entre os príncipes da Alemanha na época. Sendo assim, podemos dizer que se inicia a religião protestante. Já João Calvino, ele foi um seguidor, né, de Lutero. Ele também defendia o que defendeu Lutero. Foi humanista e ele foi defensor da doutrina da graça, que foi o quê? Que
a salvação era algo exclusivo de Deus e não como a igreja acreditava, que era por obras, né? E o anglicanismo, ele teve influência da reforma e do humanismo. E podemos dizer que foi a ruptura entre Henrique VIII com a igreja, quando ele teve seu pedido de divórcio negado, né? Fundando assim uma nova doutrina. E vem a ser o anglicanismo uma mistura de igreja católica, luterana e calvinista. Já a Contra-Reforma, ela foi uma reorganização da igreja frente a essas reformas, né? Tanto protestante e outras religiões que veio a ser criadas após essas reformas. E frente a isso, a igreja se viu perdendo fiéis, né? Então, ela se organizou, criou concílios para barrar o crescimento de novas religiões, sendo assim o Concílio de Trento uma importante resposta, né, da fé católica. E dentre as suas propostas também condenou a venda de indulgências, né? Então, diante de tanta história, transições, desligamentos da igreja, nós findamos aqui a nossa aula. Esperamos nos ver brevemente para continuarmos. Até mais. Formação do Estado moderno absolutista. A concepção de Estado moderno começa a se formar entre os séculos XIV e XVI, da crise do feudalismo e do enfraquecimento da nobreza mediante as revoluções camponesas. O absolutismo tem como características principais a centralização do poder na figura do rei, o corpo militar profissionalizado, unificação territorial e monetária, identidade nacional e a burocracia para a execução das ordens. É um Estado que tem como principal fonte de renda os impostos pagos pela burguesia através do comércio mercantilista que começava a se desenvolver naquele momento, dando origem à nobreza togada. E impostos também eram pagos pelos camponeses e uma pequena parte da nobreza. É um modelo onde a igreja, mesmo já não gozando de todos os privilégios do período medieval, ainda exerce muita influência na corte, dando legitimidade ao rei. Mas o rei, enquanto tem legitimidade, é o soberano do seu reino. A ideia de Estado moderno começa a se diluir no século XVIII. As ideias iluministas tiveram grande participação nesse processo de mudança. A centralização do poder em uma só figura e a contestação do direito divino de governar já não mais fazia sentido para a população daquela época. Depois da Revolução Francesa, já no século XVIII, os estados absolutistas vão se dissolvendo pela Europa. Inicia-se assim o que seria o despotismo esclarecido, que era um rei sem tantos poderes. Essa foi a introdução do tema. Até a próxima.